A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Somente até aqui, meus amados. Aqui nesse capítulo 10, nesse capítulo 9, versículo 9 de Mateus, conta como Mateus foi chamado pelo Senhor Jesus. Espero que o som não esteja atrapalhando, mas acredito que o mais importante é ouvir a mensagem, E nesse capítulo 9, do versículo 9 do Evangelho de Mateus, conta a respeito do chamado de Mateus. Mateus, também chamado Levi, foi um judeu, durante um dos discípulos, antes de se tornar discípulo de Jesus, ele era um judeu que passou a trabalhar para o Império Romano, sendo um publicano, que era o quê? Era um cobrador de impostos do seu próprio povo. E nessa época aqui, do Império Romano, aqui nessa época de Cristo, todos os judeus que se tornavam, por algum motivo, cobradores de impostos, trabalhando ali para o Império Romano, eles eram repudiados, rejeitados e desprezados, pelo povo judeu. Por quê? O povo judeu, meus amados, eles viam uma pessoa judia, uma pessoa que possuía sangue hebreu dos descendentes de Jacó, ali eles viam, se essa pessoa se tornasse cobradora de impostos ou prestasse qualquer serviço para o Império Romano, ele estaria traindo o povo israelita, ele estaria traindo os irmãos israelitas deles, porque isso era visto como opressão do povo israelita, Como em toda a história de Israel, o povo de Israel acabava sempre sendo oprimido por uma nação, por um povo mais forte, mais forte, mais dominante, com mais recursos bélicos, com mais autoridade governamental. E o povo de Israel sempre acabava sendo dominado por nações desse tipo. Por quê? Porque a nação de Israel sempre caía no mesmo pecado e desagradava a Deus. Então Deus permitia que eles fossem oprimidos por um povo, mais forte que eles, por um determinado tempo, até que Deus libertasse eles dessa opressão. E nesse contexto aqui, o povo israelita estava sendo oprimido, na visão dos israelitas, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano, que cobrava impostos absurdos em cima daquilo que eles produziam, em cima dos peixes, em cima do trigo, em cima do azeite, em cima do vinho, em cima de tudo aquilo que eles produziam ali nessa época. Então já eram impostos absurdos, tributos absurdos, que levavam muitos judeus a passarem fome, E Mateus, sendo Levi, no caso, o nome hebreu dele é Levi e o nome romano dele é Mateus. Mas Levi, sendo hebreu, sendo descendente de Jacó, ele se tornou um cobrador de impostos do seu próprio povo. E, meus amados, nessa época aqui, como eu falei aqui no início, os cobradores de impostos, eles eram totalmente repudiados, odiados, Eles eram totalmente desprezados e odiados pelo seu próprio povo, pelos judeus, porque isso era visto como um ato de traição. Então, a sociedade do próprio povo ali deles, a sociedade hebreia mesmo, judia, ali desprezava e condenava os cobradores de impostos. E Mateus, sendo era um também que era desprezado, condenado, repudiado pelos judeus, E certa vez, Jesus passando ali com seus discípulos, ele ainda estava chamando os discípulos, não tinha os 12 ainda,
E ele, chamando os discípulos, ele passou pela coletoria de impostos, onde era o posto de trabalho em que Mateus ficava, recolhendo os impostos e fazendo a contabilidade para o Império Romano. Jesus passou ali, viu ele e disse: siga-me. Chamou Mateus para seguir a ele. E Mateus, na palavra do Senhor, vai dizer que imediatamente Mateus se levantou, largou tudo e passou a seguir ao Senhor, né? Estando Jesus na casa de Mateus, porque os coletores de impostos durante o Império Romano ali, né, eles tinham uma condição financeira muito boa. E eles tinham ali a guarda romana para proteger eles, né, eles tinham um soldado à disposição para proteger eles. Eles tinham casa, roupas finas, mantimentos, enfim, eles tinham uma condição financeira ali muito boa. E Mateus, estando na casa de Jesus, Mateus deu um banquete, né, Jesus estando na casa de Mateus, Mateus deu um banquete ali e, assentado com eles, com os seus discípulos, tinham muitos cobradores de impostos e pecadores. Mas quem taxava essas pessoas de pecadores, meus amados, não era Jesus, não. Quem taxava essas pessoas de pecadoras e de pecadores, né, quem rotulava essas pessoas dessa forma, eram os peritos da lei, eram os fariseus, né, os sumos sacerdotes, os peritos da lei, né, os estudiosos da lei de Moisés. Eles taxavam essas pessoas como pecadoras, né, e rotulavam negativamente elas, levando o desprezo e a rejeição da sociedade judia ali contra eles. Por quê? Porque esses homens, como Jesus vai falar, eles seguiam à risca a lei de Moisés, que é o Pentateuco, né, a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Eles seguiam à risca, e todo mundo que cometia um ato contra aquilo que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todo mundo que cometia um ato que infracionava aquilo ali que estava escrito ali, eles já eram, pelos fariseus, eles já eram automaticamente rotulados como pecadores, como imundos, como impuros, como profanos, como condenados, né? Então os fariseus, os peritos da lei dessa época aqui, eles tinham muito esse costume de condenar, de rotular negativamente uma pessoa quando ela cometia um ato ali contra a lei de Moisés, tá? Então, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui à frente, não vou dar exemplo agora, vou continuar aqui o raciocínio. Então, vendo os fariseus que Jesus estava assentado na mesa, né? A mesa, meus amados, na palavra do Senhor, ela simboliza muito o relacionamento, a comunhão, né? Porque na mesa, aqui quando Jesus estava na casa de Mateus, Mateus deu um grande banquete e vai dizer aqui que eles estavam, né, todos sentados na mesa. Os discípulos, publicanos, pecadores e o Senhor Jesus. Então todos eles estavam compartilhando da mesma comunhão, porque a mesa simboliza relacionamento social, simboliza comunhão, tá? Assim como casa simboliza família, tá? Então a casa, ela simboliza família, ela simboliza ali, por exemplo, quando o soldado romano pergunta para Paulo: o que faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No caso, casa na palavra do Senhor muitas vezes vai representar a família por inteiro, ou às vezes só a casa mesmo, estrutura ali construída, casa física mesmo, ou família, dependendo do contexto. A gente precisa sempre examinar o contexto da palavra do Senhor, né? Então Jesus ali se relacionando em comunhão, conversando e assentado na mesma mesa que aqueles homens, os fariseus olharam e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês está comendo com pecadores e publicanos, né? Então os fariseus, eles já foram logo questionar Jesus, eles foram logo condenar a atitude, o ato que Jesus estava tendo ali de acolher, de se relacionar, de ter uma comunicação ali social com aquelas pessoas, né? E Jesus, ouvindo isso, respondeu, e é esse versículo que eu quero frisar nesse vídeo, né? Versículo 12 de Mateus 9. Ouvindo isso, Jesus disse:
não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus quis dizer com isso, quando ele responde isso para os fariseus, né? Eu vou aqui explicar o versículo 12 e o versículo 13 para desenvolver aqui em diante. No versículo 12, quando Jesus fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, ele estava se referindo àqueles publicanos e pecadores taxados pelos fariseus ali, né? Porque os fariseus, meus amados, pelo fato deles rotularem negativamente e considerarem aquelas pessoas impuras, profanas, pecadoras e condenadas, eles nem sequer tocavam nessas pessoas, porque só o ato de tocar no corpo deles, né, que eles se diziam homens santos de Deus, né, os fariseus aqui, eles diziam que eles eram homens santos de Deus, e todo pecador que tocasse neles estaria profanando ele, porque ele era um homem santo de Deus. Então eles nem sequer encostavam nessas pessoas, eles desprezavam essas pessoas de uma maneira tão grande, mas tão grande, que não havia nem contato físico, não havia nem contato visual, era muito desprezo pelo preconceito religioso que os fariseus construíram ali dentro deles. É por isso que Jesus vai sempre dizer nos evangelhos, ai de vocês fariseus hipócritas, né? Porque eles seguiam à risca a lei de Moisés, eles praticavam ali o que estava escrito na lei de Moisés, mas eles não tinham amor ao próximo, eles não tinham misericórdia ao próximo, eles não tinham piedade ao próximo, não, né? E muitas outras coisas também que demonstrava a hipocrisia deles ali. E quando Jesus diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, ele usa essa frase aqui para dizer, né, que não são aqueles que já têm um conhecimento aqui na época, que já conhecem a Deus, que já conhecem nessa época aqui, é claro que ele estava se referindo à lei de Moisés, né? Não são só aqueles que são considerados homens santos, não são os que são considerados homens santos que precisam do Filho de Deus, não são os que conhecem a palavra do Senhor que precisam, que tem a necessidade, a urgência de se assentar com o Filho de Deus em comunhão. O que Jesus estava falando aqui, mas são aqueles que não conhecem, são aqueles que nunca viram a Deus, são aqueles que justamente são rejeitados e repudiados por aqueles que dizem conhecer a Deus, né? Esses sim precisam e necessitam dessa comunhão, né? Desse acolhimento, dessa adoção, como o apóstolo Paulo costuma dizer, né, que nós fomos adotados por Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui quando o Senhor fala no versículo 13, ele confronta a hipocrisia dos fariseus dizendo, vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios. E essa frase aqui, ela se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, né? Quando Deus usa a boca do profeta Oséias para dizer que ele deseja misericórdia e não sacrifícios. Porque o povo de Israel ali, era o que eu falei aqui, né? Na questão dos fariseus. Eles seguiam à risca a lei de Moisés, eles se santificavam, eles faziam um ritual de purificação, né? Eles não trabalhavam no sábado, eles descansavam no sábado, eles seguiam à risca tudo o que estava escrito na lei de Moisés. Porém, eles não tinham amor ao próximo, eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão com ninguém. Eles eram extremamente hipócritas e individualistas. O que é individualista? Individualista é aquela pessoa que só pensa em si próprio, que só age em favor de si próprio, que só quer receber algo em favor de si próprio e não se importa com quem está à volta dela e não se importa se alguém está precisando de algo, porque ela só quer o benefício próprio, tá? Também conhecido como egoísmo. Individualismo e egoísmo andam juntos, lado a lado. E Jesus condenando eles assim. E no final desse versículo 13, Jesus diz assim, pois não vim chamar justos, mas pecadores, né? E essa frase de Jesus aqui, meus amados, era o que eu queria desenrolar com vocês aqui. Jesus, quando ele fala aqui na palavra dele que ele não veio para chamar justos, ele não veio para aqueles que já conheciam a lei de Moisés. Ele não veio, ele estava falando aqui nessa época, né, se referindo a eu não vim
a vocês que são fariseus, que são peritos da lei, que conhecem todos os pergaminhos dos profetas e de Moisés do início ao fim. Eu não vim para vocês que acham que conhecem Adonai por seguirem todos os ritos, né, humanos, seguirem todas as regras, todos os rituais de purificação, né, todas as regras de descanso ali. Não, eu não vim por vocês porque vocês já se consideram santos, porque vocês já se consideram justos, mas eu vim por aqueles que são pecadores, eu vim por aqueles que não conhecem ao Senhor, eu vim por aqueles que vocês desprezam, eu vim por aqueles que vocês rejeitam, eu vim por aqueles que vocês repudiam e desprezam. Então, meus amados, isso daqui é a parte que eu mais amo nesse capítulo, nesse versículo aqui, quando Jesus fala, eu não vim chamar os justos. Por quê? Aquele que se considera justo não precisa de Jesus. Meu amado e minha amada, se você se considera justo, você não precisa de Jesus. Se você se considera santo e santa, você não precisa de Jesus, porque Jesus não veio para aqueles que se consideram santos. Jesus veio para aqueles que sabem que são pecadores. Jesus veio para aqueles que sabem que não são dignos, mas ainda assim a graça do Senhor nos alcança, né? Na carta de Tito, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então mesmo, meu amado e minha amada, que você saiba, tenha a convicção e a certeza de que você não merece. Eu não mereço, ninguém merece. Por quê? A graça é favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, não merecemos o amor, não merecemos o perdão, não merecemos nem sequer a libertação, mas pela graça nós fomos alcançados. E essa graça é derramada sobre nós dia após dia, né? Na palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e elas se renovam todas as manhãs. Então, cada vez que a gente vai dormir e toda manhã que a gente acorda, a misericórdia do Senhor está sendo renovada sobre a nossa vida. E Jesus fala exatamente isso. Eu não vim para quem se acha santo, tá? Eu não vim para quem se acha perfeito. Eu não vim para quem acha que não tem pecado. Não. Se você acha que não tem pecado, se você acha que é santo, se você acha que é justo, você não precisa de Jesus, porque Jesus não veio para esse tipo de pessoa. Jesus veio para quem reconhece e sabe que é falho, que é pecador, que foi destituído da glória de Deus. Lembrando que está escrito na palavra do Senhor que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E pela graça nós somos salvos, tá? Lembrando que um dos maiores apóstolos de toda a palavra do Senhor, de todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, também conhecido pela Igreja Católica como São Paulo, ele próprio afirmou nas suas cartas que ele é o pior dos pecadores. Ele mesmo disse, pois eu me considero o pior dos pecadores. Meus amados, quanto mais você reconhece que não é nada, quanto mais você reconhece que não é digno, quanto mais você reconhece que não merece, quanto mais você reconhece que precisa da graça, que precisa de Jesus, né? Que não merece ser amado pelo Senhor, né? Quantas pessoas eu já vi que falam assim, eu não mereço o Senhor me dar uma segunda chance. Muitas pessoas, meus amados, eu escuto muito isso. Eu não mereço voltar para a presença de Deus porque eu pequei contra Ele, mesmo conhecendo a palavra dEle. Mas é exatamente você que o Senhor veio para chamar. Deus não veio chamar aqueles que se acham santos, perfeitos, imaculados e que nunca pecam. Aliás, há mais condenação para esses que acham que nunca pecam, para você que peca e tem a consciência de que está pecando e que precisa do Senhor Jesus, mas não se acha merecedor disso. E deixa eu te contar uma coisa, a gente não é merecedor mesmo. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Eu não mereço, você não merece. O Senhor Jesus se entregou por nós pela graça de Deus, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça ela foi manifesta pelo sangue de Jesus derramado na cruz para salvar a mim e para salvar a você. Meu amado e minha amada, vocês acham que Davi
recebeu a promessa de firmar toda uma linhagem, toda uma dinastia de Deus, porque ele era santo, porque ele nunca pecou, porque ele era imaculado? Não. Davi, ele recebeu essa promessa, porque assim, quando Deus enviou o profeta Natã para confrontar ele do pecado que ele tinha feito com Betseba, Davi imediatamente jogou a cara dele no chão e falou: pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti eu pequei. Porque ele reconheceu que ele era pecador, que ele errou, que ele falhou e que ele não merecia a graça do Senhor. Assim como também no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi faz o recenseamento do povo de Israel, sem a autorização de Deus, sem consultar Deus, quando ele se dá conta da loucura que ele cometeu, imediatamente ele fala para Deus, ele se joga no chão. E o que significa isso? Se jogar no chão significa se humilhar, se prostrar diante de Deus. Todas as vezes que na palavra do Senhor está escrito que ele prostrou-se com o rosto em terra e ela lançou-se no chão, significa humilhação, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você não merece, mas não é por mérito, é pela graça. Pela graça você é salvo, pela graça você é amado, pela graça você é perdoado, pela graça você é acolhido, pela graça você é liberto, você é transformado. Não é por mérito, é pela graça, meus amados. Eu já contei aqui meu testemunho, né? É um vídeo bem grande, são compostos de 2 vídeos, mas eu contei meu testemunho aqui do início ao fim. E todos vocês já sabem, que já assistiram meu testemunho, já sabem que eu não mereço de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, tudo o que eu fiz, tudo o que eu falei, tudo o que eu vivi me condenou veementemente, tudo aquilo me condenou, mas pela graça, o Senhor me deu uma nova chance. Pela graça, o Senhor me resgatou. Eu que também outrora era uma rejeitada, era uma desprezada, era uma repudiada pelos religiosos, era uma condenada pela sociedade, mas pela graça, o Senhor me deu uma nova chance. O Senhor me curou, o Senhor me transformou, o Senhor me deu um novo nome, o Senhor me encheu com o seu Espírito, o Senhor me amou, o Senhor me trouxe de volta para a presença dEle e me restaurou como vaso quebrado nas mãos do olheiro. A partir do momento que eu reconheci e que eu me humilhei, a partir do momento que eu falei: Senhor, eu me rendo à tua vontade, meu amado e minha amada, é aí que ele entra para mudar toda a tua vida. Não importa o quão pecadora estejam te taxando, não importa o quão pecador estejam te taxando. O apóstolo Paulo, eu vou trazer um vídeo aqui só falando da história do apóstolo Paulo, porque tem muita gente que não sabe do passado dele. Mas, meu amado e minha amada, o teu passado antes de Cristo não te define. O nosso passado antes de Cristo é um testemunho para agora a gente contar quem a gente era e para que todos vejam o que agora, o que Ele nos transformou, no que Ele nos transformou, o que Ele fez em nossa vida, tá? Então, o apóstolo Paulo, o passado dele, ele era rotulado, né? Como ele mesmo vai falar, assassino, perseguidor, assassino de cristão, perseguidor da igreja do Senhor, que consentia ali na morte, no apedrejamento dos discípulos do Senhor, dos apóstolos de Deus. E depois que Jesus se encontrou com ele, e ele se rendeu, e ele reconheceu que Jesus era Senhor, né? Jesus transformou completamente a vida dele. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido pelo nome de Cristo, né? De odiador, ele passou a ser aquele que mais ama todos aqueles que não conheciam a Deus. Ele passou a ser chamado pregador dos gentios, pregador de todos aqueles que não conheciam a Deus.
Ele passou a levar o amor para aqueles que viviam na dor. Ele passou a levar a luz para aqueles que viviam nas trevas. Ele passou a mostrar o caminho para aqueles que estavam perdidos, sem direção. E ainda assim, meus amados, o apóstolo Paulo curava, libertava, ressuscitava morto. Deus usava o apóstolo Paulo para curar cego, curar manco, curar tudo que vocês possam imaginar, né? Ele curava muitas enfermidades, ele ressuscitava morto. Se alguém morria, ele tivesse ali, ele botava a mão no morto, o morto ressuscitava. Fora o poder e a ousadia que ele pregava, né? Se ele decretava juízo sobre uma pessoa, aquilo acontecia, que nem no capítulo 13 ou capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que em Chipre, quando Paulo foi pregar para o procônsul Sérgio Paulo, tinha um bruxo ali, um mago, atrapalhando a pregação, atrapalhando Paulo de fazer a obra que ele tinha ido de fazer, de converter aquele procônsul ali. Aquele bruxo estava atrapalhando. Paulo falou: tu vai ficar cego porque tu tá me atrapalhando, filho do diabo. E o homem ficou cego. É só vocês lerem lá Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A missão de Paulo em Chipre. Então Paulo, ele era cheio do poder do Espírito Santo. Mas quem ele era no passado dele? E muitas pessoas tentavam trazer o passado à tona, né? Paulo, ele foi muito perseguido. Tentaram assassinar ele diversas vezes. Por quê? Por causa do passado dele. Porque Cristo falava assim: Paulo, saia daqui, ninguém vai aceitar o teu testemunho a meu favor. Ninguém vai aceitar o que eu fiz na tua vida, no que eu te transformei. Pois todos ainda acham que você é aquele mesmo perseguidor, assassino, que consentiu na morte de Estevão, que perseguia a igreja, né? Que pegava cartas de autorização para entrar nas cidades e destruir as igrejas que estavam ali, né? Porque as pessoas não enxergavam em quem Paulo tinha se tornado pelo poder do Espírito Santo. As pessoas só enxergavam quem Paulo tinha sido sem Cristo. Mas o nosso passado sem Cristo não nos condena. O nosso passado sem Cristo é testemunho. É para que vejam: eu era assim, eu fazia isso, eu usava isso e isso. Mas Cristo me libertou e agora eu sou isso, agora eu não faço mais isso, agora eu não vivo mais assim. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meus amados, é desses que Jesus gosta, é desses que Jesus ama. Nossa, Jesus tem um amor tão grande por aqueles que são rejeitados, repudiados, condenados, desprezados pela sociedade, por aqueles que são taxados, né? Por exemplo, tem uma passagem aqui na palavra do Senhor que vai contar a respeito de, eu não me lembro se é em Lucas, mas tem uma passagem aqui no Evangelho que vai contar a respeito de uma mulher, né, de uma prostituta, que condenavam muito ela e rotulavam ela com isso, né? Ela era considerada e tratada como o quê? Como uma prostituta. Mas Jesus, quando viu essa mulher, ele não chamou ela assim, ele não tratou ela assim. Ele falou: mulher. Enquanto a sociedade olhava para aquela mulher e falava: você é a palavra, enfim. Jesus falava: você é uma mulher, você é uma filha amada. Vá, pois não há quem te condene. Eu não te condeno, então ninguém te condenará. Então Jesus, ele não olha o que você era no seu passado. Ele olha a tua essência. Ele olha aquilo que você pode se tornar nas mãos dele. Meus amados, vocês sabiam que Deus investe muito em alguém quando ele vê que aquela pessoa vai se tornar um grande potencial no futuro? Vocês sabiam que Deus, ele investe oportunidades, ele investe graça, ele investe situações em alguém que ele vê o futuro e fala: essa pessoa, olha, vai causar um estrago no inferno. Assim foi na vida de Paulo. Ninguém dava nada por Paulo, né? E detalhe, meus amados, vai dizer também no Novo Testamento, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja orava por Paulo. E a igreja não orava para Deus matar Paulo não, tá?
Porque hoje em dia só o sangue de Jesus. É tanto crente que se diz crente que fica orando para Deus matar não sei quem, levar não sei quem, descer com a espada no peito de não sei quem. O sangue de Jesus tem poder, gente. A igreja, Paulo vai dizer futuramente nas cartas dele que ele é resultado da igreja que não parava de orar para que ele fosse salvo. Então, enquanto a igreja estava sendo perseguida por Paulo ali, eles estavam orando: Senhor, salva Paulo, transforma Paulo, usa Paulo na tua obra. Pega Paulo, Senhor, pega esse passado sombrio, trevoso de Paulo, violento de Paulo, e faz desse passado um testemunho. Torna Paulo irreconhecível para a glória do teu nome, né? Paulo vai dizer isso nas cartas dele. E meu amado e minha amada, Jesus é aquele que não te rejeita. Por mais que todos rejeitem, por mais que a sociedade te rejeite, te despreze, te condena, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para quem sabe que está todo errado, para quem sabe que não merece perdão, para quem sabe que não merece uma segunda chance. Mas deixa eu te falar, não é por merecimento, é pela graça. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece, é pela graça. Graça é favor mesmo sem a gente merecer. É o amor do Senhor sendo manifestado por nós de forma salvadora, de forma perdoadora, né? Ele nos perdoa, ele nos santifica, ele nos transforma, mesmo sem a gente merecer. Basta o quê? A gente reconhecer, meus amados. A gente reconhecer. Como Jesus fala aqui: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Porque aquele que já está se achando justo, aquele que já se acha santo, aquele que já se acha que não tem pecado, que não tem defeito, esse já não escuta mais a repreensão do Senhor. Esse já não reconhece, já não tem mais humildade nele, porque já se acha tão santo, tão perfeito, tão imaculado, né? Que não reconhece quando erra, quando falha, não reconhece quando Deus usa alguém para levar o confronto para a pessoa acordar e reconhecer que errou, não quer aceitar. Por quê? Porque acha que está perfeito, porque acha que é justo, acha que é santo, acha que não tem nenhum pecado. Mas Deus, meus amados, não aprova esse tipo de atitude, tá? Por quê? Se você não reconhece que precisa de Jesus, se você não reconhece que você não merece o amor que Ele te dá, o perdão que Ele te deu, a transformação, a libertação que Ele te deu, você não precisa dele. Porque Jesus não veio para aqueles que se acham justos e perfeitos. Jesus veio para aqueles que sabem, que estão afundados nas drogas. E só Jesus pode ajudar. Mas não se acha merecedor o suficiente. Mas, meu amado e minha amada, não é por mérito, é pela graça. Nós não merecemos mesmo. Eu não merecia ser tirada do poço que Deus me tirou, mas foi pela graça, tá? Então Jesus veio para esses. Um exemplo aqui que eu quero dar: a mulher do fluxo de sangue, no capítulo 5 de Marcos, né? No capítulo 5 de Marcos vai dizer que havia, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, que era um administrador da sinagoga, Jesus estava indo para lá e havia uma mulher ali que ela somente pensou, uma mulher que sofria com fluxo de sangue, hemorragia durante 12 anos da vida dela. E em Marcos vai dizer que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com todos os médicos possíveis, mas nada curava ela, nada. E essa mulher ela era tão repudiada, mas tão condenada, tão demonizada. Essa mulher era demonizada. Por quê? Porque na lei de Moisés, no Pentateuco, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, vai dizer que quando a mulher está no período dela ali, né, tendo o fluxo de sangue dela, ela é considerada impura. Então a mulher teria que cerimonialmente esperar 7 dias, se banhar, fazer o rito de purificação para se tornar pura novamente e ir até a sinagoga, ir até o templo, ofertar para o Senhor Deus, né? Levar ali uma oferta de acordo com a condição financeira social dela ali. Só que, meus amados, essa mulher vivia 12 anos com um fluxo ininterrupto, que não parava, era sem parar. E justamente por esse fato, todo mundo demonizava ela, ninguém encostava nela.
Imaginem, por onde essa mulher andava, falavam: ai, uma mulher impura, ai, que nojo, sai daqui, você tá impura, vai se purificar. E os fariseus, então, pior ainda, demonizavam aquela mulher sem fim, né? Porque eles se achavam tão santos, tão justos, tão sem pecado, que eles condenavam aquela mulher todinha, até ela não aguentar mais. Então, quando ela ouviu falar que Jesus fazia milagre, ela creu na mente dela e falou: se eu só tocar, né? Porque, como eu falei aqui, as mulheres que tinham fluxo, elas eram consideradas impuras, então ninguém podia encostar nelas, senão seria profanado, que era o que os fariseus pregavam e acreditavam ali de acordo com a lei de Moisés. Então ela pensou: se eu tão somente tocar na orla da roupa de Jesus, eu vou ser curada. A mulher acreditou: eu não preciso nem que ele me encoste, eu vou tocar na roupa dele e eu vou sair curada, vou virar, vou embora e tô curada, amém. E assim ela fez. E assim essa mulher fez. Enquanto Jesus estava indo com a multidão para a casa de Jairo para ressuscitar aquela menina que tinha morrido, a filha de Jairo, aquela mulher driblou a multidão, entrou, se enfiou ali no meio do povo, tocou no manto de Jesus e virou para ir embora. Quando ela virou para ir embora, Jesus falou: quem me tocou que de mim saiu o poder? Quem me tocou que de mim saiu o poder? E os apóstolos responderam: Senhor, tu vês que a multidão toda te espreme e o Senhor pergunta quem te tocou? Aí Jesus vai e responde: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E a mulher ficou com muito medo, porque ela percebeu que Jesus sentiu o poder saindo dele. E ela se jogou ao chão. Como eu falei aqui, o que significa se jogar ao chão? Ela se humilhou diante dele, reconhecendo que ela era o quê? Pecadora, impura, diante dos olhos dos homens. Mas diante dos olhos de Jesus, eu vou falar aqui o que ela era: filha. Enquanto todos os homens estavam condenando essa mulher aqui do fluxo de sangue, de pecadora, de impura, de profana, de condenada, né, de demonizada, enquanto toda a sociedade desprezava essa mulher, nem encostava nela, nem chegava perto dela, Jesus chamou ela de filha. Jesus chamou ela de filha, gente. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do amor que é necessário para olhar para uma pessoa que está sendo condenada por toda uma sociedade, para uma pessoa que está sendo desprezada por toda uma sociedade, e chamá-la de filha? Então essa mulher se jogou nos pés de Jesus e falou: fui eu, Senhor, que te toquei, porque há 12 anos eu sofria dessa enfermidade e todo mundo me desprezava, falando que eu era impura, que eu era suja, que eu era profana, e o Senhor não podia tocar em mim. Então eu pensei: se eu tocar na roupa dele, eu vou sair curada. E assim foi. E Jesus vai falar para ela assim: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Qual era o sofrimento dela? Primeiramente, era o fluxo de sangue que ela sofria há 12 anos. Segundo, eram as perseguições, né? Os apedrejamentos, as críticas sociais, o desprezo da sociedade. Isso causava sofrimento nessa mulher. A mulher tinha que viver ali, né? Isolada de todo mundo, porque onde ela ia as pessoas gritavam: lá vai uma impura, lá vai uma imunda, lá vai uma profana. Aonde a mulher ia, então ela tinha que viver isolada. E Jesus falou o quê? Filha, a tua fé te curou, minha filha, vai, fica em paz, fica livre do teu sofrimento, você não sofrerá mais. Então Jesus, ele vem justamente para essas pessoas, sabe? Meus amados, não se escandalizem, tá? Tem muito crente religioso que se escandaliza quando eu falo que Jesus ama. Olha, e esses são os que Jesus mais ama, tá? Jesus ama o traficante, Jesus ama a prostituta, Jesus ama o bêbado, Jesus ama o drogado, Jesus ama aquele que é viciado em drogas. Meus amados, Jesus ama. E esses são os que Jesus mais ama. Esses são os que Jesus mais ama. Jesus pega eles, dá um banho de santidade neles, transforma eles todinho, deixa eles irreconhecível e bota para fazer a obra dele.
Aí aquele que era drogado se torna pregador da palavra de Deus, alcançando e libertando almas que estão escravizadas na droga. Aquela que se prostituía vira missionária do Senhor, né? Alcançando outras meninas e outras mulheres que estão escravizadas nesse tipo de vida, nesse tipo de pecado. Mas Jesus ama aqueles que são rejeitados pela sociedade. Jesus ama aqueles que ninguém dá nada. É justamente isso que Jesus fala. Eu vou pegar, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou lavar, eu vou encher de graça e eu vou tornar irreconhecível. Pra quê, meu amado? Pra você se tornar, depois que Deus fazer isso tudo contigo, você se tornar um fariseu hipócrita e se esquecer de onde ele te tirou? Não! Pra que a glória dele seja manifesta e você alcance pessoas que estão na mesma situação de onde Deus te tirou, da mesma situação de onde Deus te resgatou, te limpou, tá? Tá, meus amados? Então, é isso, Jesus. Ele veio para escolher, ele veio para acolher e para escolher os desprezados, os condenados, os repudiados, aquele que a igreja condena, sabe? Por exemplo, eu sou muito julgada por usar maquiagem, né? Porque eu venho de igreja pentecostal, uma denominação que eu não vou falar o nome aqui, mas uma denominação muito rígida, extremamente rígida, né? Desde a minha infância eu venho dessa denominação, muito rígida, onde as mulheres não costumam usar maquiagem, onde as mulheres não costumam pintar o cabelo, né? Onde as mulheres não costumam cuidar da sua aparência. E as pessoas me condenam muito pelo fato de eu usar maquiagem, né? E de eu usar brinco também, mas os meus brincos são bem discretos, tá? Só que, meus amados, Deus não me condena por isso, não. Diferente seria se ele me pedisse, porque tem coisas que Deus te pede para renunciar. No meu caso, Deus me pediu para renunciar a outras coisas, né? E aí, Deus pedindo para renunciar, você tem que renunciar. Mas no caso da minha maquiagem, eu já expliquei aqui em outro vídeo o porquê de eu usar maquiagem e o porquê Deus me incentivar a cuidar da minha aparência, né? Porque é Deus que me incentiva a cuidar da minha aparência. Eu contei isso no vídeo em que eu falo o período que eu tive depressão e Jesus me curou, né? Então, desde quando Jesus me curou da depressão e da ansiedade, da síndrome do pânico que eu tinha, ele me incentiva todos os dias a cuidar da minha aparência, tá? Então, meus amados, Jesus, ele é aquele que acolhe, que transforma, que ama, tá? E eu sinto muito, porque infelizmente existem muitas pessoas que se dizem servos e servas de Deus, que se comportam como esses fariseus, que não têm amor, não têm misericórdia, não têm compaixão, não têm piedade, que só sabe julgar, só sabe criticar, só sabe apedrejar, só sabe jogar o teu erro na tua cara falando que você vai pro inferno, que Deus não vai te perdoar, que Deus vai te castigar, que Deus é isso e aquilo. Olha, você que tá me assistindo, se você faz isso, lembre-se da palavra do Senhor que está escrito que o homem vai prestar conta de cada palavra que ele falou. E também está escrito que com a mesma medida que você mediu, com a mesma medida que você julgou, você vai ser julgado. Então, se você está condenando uma pessoa pelo pecado que ela está vivendo, ao invés de estar apresentando um Jesus que cura, um Jesus que ama, um Jesus que liberta, um Jesus que restaura, um Jesus que transforma, que pode tirar do vício, pode tirar do pecado, pode tirar das ruas. Se você está fazendo isso, saiba que da mesma forma que você está julgando, perante de Deus você vai ser julgado. Está escrito lá, Evangelho de Lucas. Cuidado, pois com a mesma medida que você julga, você será julgado, tá? E cada homem prestará conta de cada palavra que saiu de sua boca. Então, cuidado, tá? Só alertando aqui com a palavra do Senhor, tá bom, meus amados? E vocês que estão nessa situação, né, de ser desprezado, condenado, criticado pela sociedade, não se preocupe. Não dê ouvido ao que os homens falarem nessa terra. Não dê ouvido ao que a sociedade falar de você, tá? Porque enquanto toda a sociedade, aqui em Marcos capítulo 5, estava chamando essa mulher, enquanto toda a sociedade estava chamando essa mulher do fluxo de sangue de impura, de profana, de imunda, enquanto toda a sociedade estava chamando essa mulher disso, Jesus estava falando, filha curada, minha filha salva, minha filha que vai viver em paz, livre de sofrimento.
Então, não dê ouvidos àquilo que a sociedade, que os crentes, que os super crentes, né? Os super santão, os super não tem pecado, nunca pecou, santo, lavado, remido, já pode até ir pro céu, ó, maravilha. Se Deus te batizar, vai subir igual Elias, na carruagem de fogo pro céu. Se esses te julgam, te criticam, te condenam, não dê ouvidos. Só dê ouvidos àquilo que o Senhor Jesus fala de você. O que Ele pensa de você. Deus vai falar em Jeremias 29:11, pois sou eu quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pois sou eu quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Tá escrito na palavra dele. Então é Deus quem sabe o pensamento que ele tem a teu respeito. Não é fulano, não é beltrano, não é teu primo, não é teu pai, não é tua cunhada, não é teu tio, não é teu padrinho. Não é ninguém da tua família que tem o pensamento a respeito de você, que vai rotular o que você é, só por você estar cometendo algo em alguma situação da tua vida. Não, é Jesus quem tem a tua identidade. É Jesus quem determina quem você é, o que você é e o quanto você vale, tá? Então, meu amado e minha amada, fique com essa palavra no teu coração. E se você está achando que não merece outra oportunidade, porque você saiu, se afastou dos caminhos do Senhor, né? E não está se achando merecedor de voltar, eu vim aqui para te lembrar que nós não merecemos nada, mas pela graça e pelo amor incondicional de Deus, nós somos perdoados, santificados pelo sangue de Jesus e recebemos uma nova chance de ser amados, de ser feitos filhos de Deus e de ser perdoados por seja lá aquilo que você tenha feito, tá bom? Então que essa palavra possa permanecer em teu coração. Olhe para Cristo, ouça o que Ele diz a seu respeito e pare de ouvir o que os outros estão falando a seu respeito. Ninguém tem que te rotular a nada. Cristo é quem sabe quem você é, o que você é, o quanto você vale, tá? Me rotulam de muita coisa também, meus amados, mas eu sei quem eu sou em Cristo. Se Deus fala, você é isso, eu falo, eu sou isso. Por mais que outras pessoas dizem, não, essa menina é aquilo outro, meus amados, não se importe. Foque no que Cristo diz a seu respeito e se esqueça do que estão falando. Deixa que quem está falando, te rotulando, te condenando, vai prestar conta das palavras diante de Deus. Só foca naquilo que Ele te falou que você é, tá bom? Se Deus falou que você é pregador da palavra, você é pregador da palavra. Se Deus falou que você é levita dele, você é levita dele. Volta, sacode a poeira, vambora. Não tem essa de eu não mereço, eu não consigo, eu não tenho força. Vambora que Jesus está voltando. A ceifa já está começando. Vamos que o Senhor tem pressa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E que essa palavra possa permanecer em seus corações. Tá bom? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?